todos do canal UOL, eu sou o Vanderlei Lima e este é o UOL Entrevista, aqui no portal e nas demais plataformas. Comigo, os repórteres do UOL Esporte, Thalita Vespa e Igor Siqueira. E o entrevistado desse programa, sem dúvida, acabou fazendo muito sucesso com a seleção brasileira, jogou dos 4 grandes do Rio de Janeiro, ele jogou nos 3. Nos 3, ele foi campeão. Como também aqui em São Paulo, no Tricolor do Morumbi, ajudou a tirar o São Paulo da fila, que praticamente durou 13 anos, de 57 a 1970. Foi bicampeão paulista, 70 e 71. E também, no tricampeonato da seleção brasileira, foi o segundo melhor jogador. Hoje, comentarista, não hoje, né? Já há um certo tempo, aliás, trabalha como comentarista na Super Rádio Tupi e também é youtuber, ou seja, tem um canal no YouTube. Estou falando de Gerson, que nasceu, o Canhotinha de Ouro, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e é o convidado do UOL Entrevista. Tudo bem, Canhota? Tudo bem aí. Muito bom dia, Vanderlei, Thalita, Igor. Estamos juntos. Agora, aos 81 anos, Canhotinha de Ouro, eu lembro que o Juarez Soares, o mestre Juarez Soares, quando chegava na redação, em uma das rádios aqui de São Paulo que eu trabalhei, quando falava em jogador fácil, Thalita, Igor Siqueira, que jogava fácil, né? Qual jogador jogava fácil? Aí o China, que você conheceu muito bem, era o Canhota, o Gerson, tinha o refino da bola, sem contar, Igor e também Thalita, os lançamentos, né, que o Gerson fazia. E dos 6 jogos que o Gerson atuou na Copa de 70, você jogou em 3 partidas e as outras 3? Por que você não jogou, Gerson? Eu não joguei porque eu tive uma contratura muscular antes de começar a Copa, os treinamentos, e esses 2 jogos, Zagallo me falou, né, junto com o doutor Lídio, se nós ganhássemos, ele me pouparia esses 2 jogos. E aí eu fui poupado pelos 2 jogos. Você jogou a final contra a Itália, contra o Uruguai, é isso? Contra o Peru. Isso. Peru também. E ficou de fora contra a Tchecoslováquia? Não, a Inglaterra. A Inglaterra. E teve mais um aí. Não sei qual, não. Tá. E na verdade, de tudo aquilo que você viveu dentro do futebol, Gerson, qual a principal mudança que você vê depois de décadas e décadas e a gente trazendo agora para 2022? Bom, a mudança que, tecnicamente, foi o que mudou, né? Porque mudou para pior. E, tecnicamente, nosso futebol, né, decresceu. E o que foi muito bom para alguns foi o condicionamento físico, né? A tecnologia trouxe para o condicionamento físico, né, muito mais do que para a técnica, porque técnica, você nasce com a técnica, né? Principalmente isso. Você pode dizer assim, eu vou ser jogador de futebol. Você vai ser, vai chutar bola, vai dar carrinho e tal, mas você não vai jogar. O jogo está aqui, ó. Ou você sabe ou você não sabe. Você vai aperfeiçoar aquilo que você sabe. Na parte física, né, a coisa aumentou muito. Que antigamente, por exemplo, a gente tirava exame de sangue para saber se você tinha alguma infecção. Hoje, se você tirar uma gota do lóbulo, você sabe da minha vida para frente e para trás, né? O DNA, entre aspas, é de anteontem para cá. Na minha época não tinha isso. Então, isso valorizou muito o esporte. Agora, no futebol, tecnicamente, nós caímos muito. Temos os garotos começando, que 2 dias depois vão embora. Aí, quando eles estão velhos ou idosos, eles voltam. Alguns ainda jogam, porque tecnicamente são bons. Outros param, né, com 34, 33 anos. Coisa que antigamente não tinha. Agora, Canhota, bom dia, minha primeira participação aqui. Você, quando considera isso, essa questão da parte técnica,
você diz especificamente em relação ao produto futebol brasileiro, ao que temos hoje no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, ou essa sua análise ela expande também para o que acontece na Europa hoje, ou também para esses jogadores que você falou que são exportados muito cedo lá para o futebol europeu? Bom, basicamente, aqui no Brasil. Mas você vê que a coisa mudou, né? Da água para o vinho. Porque antigamente a Europa jogava com físico e nós jogávamos com a técnica. Perfeito? Muito bem. Aí, de repente, não sei por que cargas d'água, a Europa começou a importar jogadores africanos, brasileiros, inteligentes, habilidosos. E eles começaram a sentir que só a parte física não ia dar resultado. Então, encheram lá de jogadores técnicos, que ensinaram alguma coisa lá, principalmente para a base deles. E nós, aqui, né, pegamos o condicionamento físico deles e botamos aqui. E a técnica nossa nós mandamos para lá. Então, ficou isso aí. E você vê que hoje os europeus, tecnicamente, são excelentes do passado. No passado, você tinha 3 ou 4 grandes, um pouco mais, né, jogadores técnicos, né? Era a minoria. A maioria era físico. Hoje, aqui, a maioria nossa é físico e a técnica não temos. Quando temos, estamos exportando. Você vê esse menino do Fluminense hoje, Luiz Henrique, com 19 anos, 20 anos. Excepcional jogador, foi embora. Sabe quando ele vai voltar? Com 40 anos. E 40 anos ele vai jogar aqui como? Se fisicamente isso aqui está, né, top de linha. Ele pode até voltar para jogar, porque tecnicamente ele vai ter sempre muita coisa. Aí ele joga, mas já beirando aos 40, 40 e poucos anos. Isso para nós não serve. Então, esse futebol, nós temos que mesclar a técnica nossa com um bom preparo físico. E hoje nós não temos, infelizmente. E por falar em físico, Thalita, Igor, né? O Canhota, em 1970, ele ficou fora dos jogos contra a Inglaterra, Romênia e Peru, e jogou contra a Tchecoslováquia, Uruguai e a grande final que o Brasil venceu a Itália por 4-1, Thalita. Peru, desculpa, Peru, eu ainda joguei. Eu joguei meio tempo. Saí no segundo tempo. Então, tá aí, passando a informação certa. Então, 2 jogos e meio, né? Vamos dizer assim, ele ficou fora. Isso. Thalita. Gerson, bom dia. É muito prazer falar com você. Achei interessante aí o seu ponto, né, sobre os meninos que vão muito cedo para a Europa. Eu quero saber se você acha que a saída precoce para a Europa dos craques brasileiros faz com que a torcida perca um pouco a conexão com a seleção brasileira. Thalita, acho que você tem toda a razão. Tem a ver isso. E aí você vê que a seleção brasileira hoje, quando ela joga, não tem aquele interesse que tinha. Você só vê europeu. Seleção brasileira é europeia. Quer dizer, se isso pode encaixar uma coisa na outra. Agora, eu acho que aqui no Brasil ainda tem uns 4 ou 5 que poderiam ser incluídos nessa nossa seleção atual. Mas isso é muito ruim. Por exemplo, eu vivo do futebol, sempre vivi do futebol, continuo vivendo. Eu não conhecia o Rafinha, esse que o Tite convocou aí para a ponta direita. Conheci. Me perguntaram lá na rádio, Gerson, e o Rafinha? Muito bom lateral, meio do campo, talentoso. Não, Gerson, não é esse Rafinha, não. É aquele que eu não sei de onde, que saiu daqui com 15 anos. Esse aqui é o problema. Então, isso que o senhor vive do futebol. Imagina o público que curte a seleção, mas que não é muito aficionado, que não acompanha as ligas europeias. Então, imagina, né? A maior parte dos jogadores que são convocados, eles nem sabem quem são. Exatamente. Então, esse é o grande problema, porque ele sai daqui novo. Aí você diz assim, mas não pode esticar isso um pouco mais para sair com 25, 26? A Europa não quer mais. E outra coisa,
chega aqui, qualquer europeu hoje, chega aqui com qualquer $10, leva os principais jogadores nossos, que para eles é troco esse dinheiro. Então, eles levam o jogador, chega lá, joga um ano e meio, e vende por $300 bilhões para outro time qualquer. Então, essa venda, por exemplo, que eu estou falando do Luiz Henrique, isso é um troco. Esse garoto amanhã, na Europa, vai valer $1 trilhão, como foi o Vinícius. Vinícius o quê? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Saiu daqui um preço ridículo, tá certo? Aí chegou lá, hoje, o que ele é hoje? Hoje ele é titular da seleção brasileira. Você sabe que tem muita gente pedindo para tirar o Neymar, que não quer mais nada, nem com futebol, nem com seleção, pelo menos ele declarou isso, e bota esse moleque. Esse Vinícius está arrebentando lá no Real Madrid. É o melhor jogador do Real Madrid. E hoje, talvez ele seja considerado, se não é o primeiro, o segundo, é o terceiro melhor jogador da Europa. Foi por 2 tostões. Esse aqui é o grande problema. Agora, o Canhota, é o momento do Neymar, se você fosse o treinador da seleção brasileira, era o momento dessa troca? Você não aposta mais no Neymar? Porque há 4 anos, quando eu entrevistei você nos estúdios da Super Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, lógico, você estava confiante, né? Porque o Tite pegou aquela seleção que vinha do Dunga, capengando, e deu aquela arrancada, classificou a seleção para a Copa do Mundo em 2018, né? O Brasil até encantou, até passou essa imagem assim dessa tentativa, que foi o que a Thalita talvez disse no começo aí, de aproximar, né, Thalita, assim, a população, as pessoas, a seleção brasileira. O Tite até que ele conseguiu uma parte, mas aí chegou a Copa do Mundo, teve o fracasso, jogou contra a Bélgica. E depois dos 4 anos do Neymar, Barcelona saiu, PSG, lá na França. Já deu o Neymar na seleção brasileira para o Canhota? Você falou bem. Ele saiu do Barcelona, né, no auge e foi para o Paris Saint-Germain. Ponto. Não fez mais nada. Daí para cá, não fez mais nada, não ganhou mais nada. Não é o principal jogador do Paris Saint-Germain, já quer sair, pelo menos no noticiário, já quer sair para ir jogar no futebol americano. Futebol americano é para quem? É para quem está começando, é para quem quer ser treinador, quem não quer mais nada, aí vai para lá. Eu ainda acho que ele joga muito, desde que ele queira jogar. Porque até então ele leva a trombada, cai e fica 3 dias ali. Aí reclama com os companheiros, reclama com os adversários, reclama a beça com o juiz. Quando não tem ninguém para reclamar, ele vai reclamar com bandeirinha ou com o 4º árbitro, que está fora de campo, não está nem aí. Esse não é o Neymar que nós queremos. Nós queremos aquele Neymar, né, forte, brigando, querendo, né, e para passar exemplo para os outros, tanto para os mais antigos como ele, como com os novos. Tá certo? Agora, o problema todo é esse. Aí ele dá uma declaração infeliz dessa. Não, é o meu último ano de seleção e eu já estou mais para lá do que para cá com o futebol. Ele tem que botar a mão para o alto, cara. Primeiro que ele é um dos carimbados, porque são pouquíssimos no mundo. Nesse mundo de 1 trilhão de pessoas, ele é um dos carimbados. Então, ele tem que botar a mão para o céu e agradecer. Quantos querem ser o Neymar e não podem? Esse aqui é o problema. E ele está jogando isso tudo fora. Passa mau exemplo. Chama ele. É isso? Então, muito obrigado. Eu tenho outros aqui que querem entrar. Não, eu quero ficar. Eu quero correr atrás. Então, fica. Agora, você vê que hoje não são todos que o colocam como o principal jogador da seleção brasileira, como deveria ser, como foi o Pelé. O Pelé na Copa do Mundo, Pelé é mais velho do que eu, 1 ano. Eu estou com 81, ele tem 82. Na Copa do Mundo, eu tinha
29 para 30. Ele tinha 30 para 31. Ele estava mais fino, mais em forma do que 58 e 62, que ele tinha 20 anos, mas com a vontade de 15. Isso passava tudo para a gente. Pô, o melhor está nesse entusiasmo, por que eu estou aqui? Não, entendeu isso? Esse aqui é o problema. Então, ele tem que passar coisas boas. E as declarações, ele tem que pensar para dar declaração. Esse aqui é o grande problema. O que é mais interessante, Igor e também Thalita, o Canhota, que praticamente do Neymar, né, a gente conversando com pessoas que acompanharam desde as categorias de base dele do Santos, é que, não sei, parece que o Neymar vai ser uma eterna esperança, aquela esperança realmente, sabe, de encantar, entendeu? De ser, vamos supor, como foi um Pelé, um Gerson, um Tostão, um Rivelino. Ou seja, hoje Neymar é um sinônimo de falta de vontade? É exatamente isso. Hoje, nós que jogamos, queríamos estar jogando. É a falta, né? A gente sente isso. A gente se emociona com isso. E ele está querendo largar no auge. Ele tem o quê? 30 anos? 29 anos? Ele pode jogar com o futebol que ele tem até 35, 37, 38, mas tem que ter interessado nisso. Mas é por quê? Porque ele já está rico às custas dele, às custas do futebol dele, da inteligência dele. Mas ele não pode jogar isso de qualquer jeito, cara. Esse que é o problema. Então, resultado. Eu acho que a seleção brasileira, para ele, é o que a gente acha. Está sendo um peso. E seleção brasileira não pode ser peso. Seleção brasileira é o ápice da carreira de qualquer atleta. É você chegar à seleção brasileira e ser campeão do mundo. Para cima, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então, você começa querendo aparecer no principal time, querendo entrar em seleção e querendo ser campeão do mundo. Seja a modalidade que for. Ele está jogando isso tudo fora. Você vê lá no Paris Saint-Germain, ele levou o Messi para lá, tá certo? Para tentar levantar alguma coisa. Aí entra o Mbappé, que é um dos melhores jogadores do mundo. Hoje é o melhor jogador da França, do Paris Saint-Germain, e quer sair. Porque ele está levando o Paris Saint-Germain nas costas. E nas costas está levando o Neymar e o Messi, que não está jogando nada. Então, ele quer pular fora porque ele quer ir para o Real Madrid. E no Real Madrid, ele vai ter lá Benzema e Vinícius Júnior. São os três de frente. E hoje, ele é sozinho de frente, embora tenha esses dois. E um outro detalhe importante, taticamente falando. O Messi jogava da intermediária do adversário para dentro da área adversária. Tá certo? Aí saíram os dois armadores da Espanha, do Barcelona. Aí o que acontece? O Messi hoje, ele vem no meio do campo. Ele está armando para ele mesmo. E com a idade dele não consegue mais. E com os caras chegando nele, ele não consegue mais. Não é mais aquele Messi. É a mesma coisa hoje. Ele vem no meio do campo para tentar alguma coisa. Não consegue mais. Aí cai de produção. E o Mbappé, que está lá na frente, tem fôlego e força para vir ao meio do campo e arrancar com a bola, como ele fez nesses últimos jogos aí. Então, a coisa começa a cair. Aí você começa a fazer o quê? A reclamar. É igual a mim. 81 anos. Tá certo? Aí você diz assim, e aí, Gé? Não, isso para mim aqui não está bom, o outro não está bom, o café veio amargo. É só reclamação. Velho, é só reclamação. É isso. Agora, Canhota, a gente estava falando do aspecto do Neymar, né? E tem uma situação que ela é inerente a esses tempos atuais que a gente vive, que são as questões psicológicas e de saúde mental. Muita gente, muitos jogadores têm entrado nesse tema
assim como uma sociedade também que está um pouco doente disso, dessa parte mental, psicológica. Como é que você tem enxergado isso atualmente? Como é que vocês lidavam? Como era que era a cabeça de vocês para esse lado da questão da profissão, da vida, nesses aspectos que são psicológicos e que acabam, obviamente, impactando no desempenho do jogador em campo ou qualquer pessoa normal na sua profissão que ela exerce? Isso é o mundo, não. Você vive nesse mundo. Então, você, como atleta, né, ainda dentro desse mundo, você tem, né, que fazer da sua vida a coisa melhor. Então, como atleta, você tem tudo, né? Médico, e tudo, dinheiro. Então. Aí você vem com o estado psicológico. Presta bem atenção. Você imagina o cara que ganha esse salário de fome que tem aqui no Brasil, tá certo? Levanta 4 horas da manhã, pega 3 conduções para ir para o emprego. Às vezes, ele chega atrasado no emprego. Psicologicamente, ele está lutando, cara. Ele não tem nada de psicológico para botar para ele. Não tem. Você imagina um atleta de alto nível, alto rendimento, que ganha 2 milhões por semana, tem tudo isso. Aí vai dizer que o psíquico dele está ruim, tem problema. Não tem problema não. Que problema que tem um cara desse? De alto rendimento. Aí ele alega isso, que o psicológico dele está atrapalhando ele nisso, naquilo outro. Não é nada, cara. É invenção. Não existe nada disso. Você vê uma coisa. Muita gente o atleta passa por 1000 problemas e ele vai para a luta. Ele vai para a luta. Pode estar afetado. Eu, por exemplo, a minha filha nasceu, a primeira filha nasceu às 4 horas da manhã. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu peguei um avião para encontrar com o Botafogo, que estava no México. Tá certo? Muito bem. Fiquei lá no México 1 mês e meio. Quando eu voltei, eu estava deslumbrado. Muito bem. Me afetou psicologicamente? Não poderia me afetar, porque aquele é o meu trabalho. Eu vivo daquilo. Embora eu estivesse querendo ficar, eu não poderia ficar. Esse é que é o grande problema. Então, isso tudo vai com você. E você tem que administrar isso tudo. Principalmente ganhando o que você ganha. Sendo exemplo que você tem que ser. Carimbado, cheio de propaganda, que você ganha para isso. Então, esse negócio de psicológico não cabe em alguns momentos, em algumas pessoas. Não cabe. Então, você tem que analisar tudo isso. Num país, né, onde nós vivemos, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você tem que ter controle de tudo. Você não pode ser uma pessoa desequilibrada, porque eu quero ter mais descanso, eu quero ter mais férias, eu quero ter mais isso. Psicologicamente, eu estou sendo afetado porque eu não tenho descanso. Tudo é conversa jogada fora. Pode ficar certo disso. Mas, Canhota, o Igor, Thalita, o que o Igor levantou, né, da questão psicológica, ele é um atleta de alto rendimento, seleção brasileira, passou pelo Barcelona, antes Santos, hoje lá na França. Ele tem de tudo, né? Boas concentrações, ganha bem. Então, Canhota, qual seria o maior problema do Neymar? Porque categorias de base, ele passou pelo Santos, era a revelação, era o craque, bom, deu no que deu. Mas o que faltou? Né? Por que ele não se soltou? Não sei qual é a palavra aqui, mas por que ele não, para mim, ele não é craque?
Por que ele não é um jogador de top? Mas é o que você está falando. O que falta para ele? Né? O que falta para ele como atleta, né? de futebol, jogador de futebol? Né? O que falta para ele? Ele teve uma base boa, tecnicamente falando, né? Fisicamente falando, teve uma base boa. Jogou no principal time do Santos aqui. Foi embora para a Europa. Né? Ganhou tudo. Quer dizer, não tô discutindo nem títulos, mas ganhou tudo. Fama, títulos, físico, dinheiro. Tá certo? Muito bem. O que falta para ele? Aí começa, de repente, começa a afetar o psicológico dele. Porque ele tem muito, quer ter mais e não pode. Quer jogar mais e não pode. Porque o físico começa, né? A idade começa a subir. E aí o que acontece? Entra no tédio, aí ele fica entediado, aí quer mais férias. É o que está rolando. Estou dizendo o que está rolando na mídia. Que ele quer ir para o futebol americano porque lá tem 4 meses de férias. Então, o que falta? Eu não sei o que falta. Aí você vai perguntar a ele, ele não sabe explicar. Como eu também não sei explicar. Eu só acho que o psíquico dele, tá certo? O psíquico dele não pode afetar ainda o futebol dele, que ele tem que jogar, porque ele tem contrato. Ou não pode afetar, melhor dizendo, o contrato dele. Porque quem é que ganha no mundo que ele ganha? 2, 3. 2, 3. O cara tem avião para se locomover para qualquer lugar, tem tudo. O que está afetando ele? Por que ele não joga? Por que ele não volta a ser aquilo que era e o que nós precisamos dele? Nós que gostamos do futebol, precisamos dele. Eu acho ele muito bom jogador. Acho até, né, discordo de você, desculpe, mas acho ele um craque. Agora, até aqui. Daqui para cima não é. Esse que é o problema. O craque dele parou aqui. O excelente jogador parou aqui. Talvez porque ele queira isso, ou porque não dá mais, ou porque ele está sendo mal administrado dentro das 4 linhas, não tem quem o alimente de bola. Não sei, tem que sentar com ele. É o que o Tite tem que falar. Mas na época que o Tite tinha que falar, o Tite não falou. Deu a placa de capitão a ele. Piorou. Depois daquela lambança toda que ele fez. Piorou. Então, tem que ter alguém ali para sentar com ele e puxar a orelha dele. Ou saber o que ele quer. É isso Gerson, o senhor citou no começo da nossa conversa 5 jogadores que estão hoje fora da seleção, mas que mereciam espaço, jogadores que estão no futebol nacional. Quem são? Os 5 jogadores que... Olha, por exemplo, a zaga. Meio do campo, por exemplo. Atacante, por exemplo. Tem gente ali, eu estou falando de um modo geral, 3, 4, de um modo geral, que poderiam ser trocados tranquilamente. Por exemplo, eu levaria para a seleção brasileira, num teste desse, que nós estamos já classificados, eu levaria os 2 jogadores de meio do campo do time do Atlético. Não é o nome dele? Alain e Jair. Eu testaria esses 2. Porque os 2 que estão lá, tá certo? São bons jogadores, mas não saem. Então, resultado, você tem que testar. Dá para testar? Testa. Bota lá para jogar. De repente, você tem, ao invés de 2, 4. Porque os reservas dos 2 que estão lá no meio do campo, por exemplo, o Gerson foi convocado, não voltou mais. Eu até falei, Gerson, você tem que chegar na seleção brasileira, vestir a camisa 8, arrebentar com o jogo, como você arrebenta aqui no Flamengo,
e levar a camisa para casa. Quando o Tite ligar para você, vai ter jogo, aí você vem com a camisa. Ele não segurou a camisa. A camisa está no alto aí. Você vê que trouxeram Paquetá para segundo homem de meio do campo, quando o Paquetá tem que ser o terceiro ou o quarto homem de meio do campo. Trouxeram ele para armar, que não é problema dele. Tá o Coutinho. Trouxeram o Coutinho, que já não estava mais nem pensando em seleção. Estava na reserva dos times que ele estava jogando. Aí o Coutinho eu conheço. Eu posso trazê-lo, mas hoje, mas amanhã, ele vai voltar a jogar o futebol que ele joga. Ótimo, eu já conheço ele. Eu trago outro. Como trouxeram o Rafinha, como trouxeram o Antony, que já não pode mais tirar, como trouxeram o Vinícius, que tem gente que está trocando o Neymar pelo Vinícius. Eu estou quase nisso aí. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, você não pode pensar em outra coisa. Bota o Arana, que é o melhor deles todos. Aí você vai pegar na lateral direita, tira qualquer um. E você vai botar um cara que tem 40 anos, que é o Daniel Alves, com 40 anos, está jogando mais do que eles todos. E não está nem de lateral. Está tão fácil na lateral que ele está se metendo pelo meio. Ele já é um meia. Ele já é mais meio do campo que lateral. Isso tudo você tem que ver. E pode testar. Então, tira qualquer um. Pega o mais veterano aí. Por exemplo, a zaga nossa não mudou? A zaga nossa era Davi Luiz e Thiago Silva. Isso. Hoje é Thiago Silva e Militão. Marquinhos. Tem o Marquinhos. E o Marquinhos, exatamente. E estão colocando Militão com o Marquinhos, não é isso? Isso. Muito bem. E já trocou. E, de repente, já tem outros zagueiros aí para entrar. Você tem que trocar. Nós estamos classificados. Aí vai lá, mas a gente perde um jogo amistoso. E aí? E aí, dane-se. Aí perde um jogo da eliminatória. Dane-se. Mas eu estou testando mais alguns. Então, ele bota numa lista Pedro, Gabigol, que já foi algumas vezes. Aí divulgaram isso e tal. Pedro e Gabigol não foram. O Gabigol eu já conheço. O Jesus eu já conheço. Mas o Pedro eu não conheço. E aí? E o Rafael Veiga? E Rafael Veiga, que eu ia estar aqui anotado. E o Rafael Veiga, que fez um excepcional campeonato. Cadê ele? Mas eu não posso convocar porque eu tenho A, B, ou C ou D. Eu tiro A, B, C, D e boto o Veiga. Cadê o Dudu? Que eu estou pedindo o Dudu na seleção brasileira há 30 anos. Ninguém convocou o Dudu. E o Dudu está aí, já vai beirando 60 anos, jogando pra caramba, fazendo gol, sendo um dos dois homens de frente, puxando o contra-ataque do Palmeiras. E ninguém vê isso. Mas aonde eu vou botar o Dudu? Não sei. Bota no gol, bota de gandula, mas bota o Dudu, porra. Isso é o que eu digo. Então, o 5 que eu falei está dentro desse contexto todo aí. Agora, o Thalita e Igor, né, há 4 anos, quando eu entrevistei o Gerson Canhota, porque ele sabe disso, o Tite é fã, né, do Gerson Canhota, né, porque o Tite ele tem 2 seleções, que é aquela de 70 e de 82, que ele se baseia muito, né, e até ganhou do Canhota uma camisa autografada, o mestre Tite e tal, aquela coisa toda. Hoje, o Tite, porque do jeito que você está falando, e é o que eu penso também, vem de encontro, né? Tem alguém que comanda. Esse treinador é o Tite. Então, quer dizer, já está classificado, mas o Tite não seria o seu treinador, então, para essa Copa do Mundo do Catar no final desse ano? Como que é isso? Mudou um pouco o seu conceito, o seu pensamento do Tite 2018 para o Tite agora em 2022, Canhota? Não mudou. Eu continuo pensando a mesma coisa. Acho ele um belíssimo treinador, tá certo? Agora, eu sou amigo dele. E disse para ele, gostaria de ter jogado na
nessa seleção, nessa última aí. Gostaria. Perdendo ou ganhando, não interessa, mas gostaria. Bom, mas tem dois lados. Né? Eu vou gostando até aqui. Agora, quando eu desgosto, eu tenho que falar também. Não é porque eu seja amigo dele, né, e apoie ele, né? Muita gente vai dizer que eu estou maluco, esclerosado. Estou maluco, esclerosado com 81 anos. Quem não é? Pelo menos eu sou. Então, tudo bem. Mas estamos seguindo a vida. Então, o que acontece? Eu acho que isso são erros. Eu acho. Ele pode não achar. Tudo bem. Ele pode achar tudo isso que eu estou falando, né, tudo errado. Ótimo. E eu posso achar muitas coisas que ele está fazendo errado. E vou falar. Então, eu continuo pensando dessa maneira. Acho que ele poderia ter feito mais algumas alterações que não iriam afetar em nada o contexto, porque ele tem uma base, ele tem uma espinha dorsal e ele vai completando. Tá certo? Bom, vou completando. Esses eu já conheço, sai. Vem outros. Porque, de repente, numa leva dessa, você encontra um Vinícius Júnior, você encontra um Antony, você encontra vários jogadores que você pode, de repente, encaixar, que vai encaixar mais do que aqueles que você já procurou e não encontrou o que você queria. Então, esse é o problema do goleiro, os goleiros da seleção brasileira. 3 excepcionais. E aqui também tem 3 ou 4 excepcionais. Mas vamos nos basear nesses 3 que estão aí. Esses 3 que estão aí, ele fecha o olho, fecha os olhos e fala, você, vai lá. Aí, no outro jogo, fecha o olho, você, vai lá. Qualquer um. São 3 excepcionais. Então, você ali não se preocupa, cara, em pensar em outros. Porque eu tenho 3 excepcionais. Eu poderia até testar. Pego 1 ou 2 daqui, que ficaram aqui, e boto lá. Tiro 2 que eu já conheço. Mas ele tem ali nos 3 a segurança dele. Tudo bem. Tudo bem. Ele não precisa correr atrás. Só que em outras posições, ele precisa. Em outras posições, ele precisa. Principalmente, no meu modo de ver, o meio do campo. Principalmente. Para você não ter que chamar um ponta de lança e botar como segundo homem armador. Como você, de repente, não precisa trazer tanto Neymar. Não deixa ele lá. De repente, você pode botar... Isso é uma loucura. Como loucura? Você pega o Antony, pega o Neymar e pega o Vinícius Júnior. Bota os 3 lá. Quem é que tem esse ataque no mundo? Mas para esse ataque no mundo, você tem que ter um meio do campo que acione eles. Quem era o centroavante da Copa do Mundo de 70? Quem era? Não tinha. Não tinha centroavante. Centroavante da seleção de 70 era Dario, centroavante. Roberto Miranda, centroavante. Pelé e o Tostão não eram centroavantes. Eles vinham aqui. E por que 70 anos depois, 50 anos depois, não pode fazer a mesma coisa? Desde que você tenha os jogadores, né, tecnicamente falando, excepcionais. É isso. Agora, Canhota, você falou que queria ter jogado na seleção do Tite. Queria ter condições, né, de atualmente jogar na seleção do Tite. É do time de 2018 ou é do time de agora? E por que você gostaria de ter participado de algum desses times especificamente? Porque eu achei em 2018 uma seleção excelente. Excelente. Só não soube ganhar. Só não soube ganhar. Tá certo? E quando estava 2-0, tinha que furar a bola. Para tudo. Cai todo mundo. Vamos reorganizar. E ninguém fez isso. Nem dentro, nem fora de campo. Tá certo? Então, ontem e hoje. Porque seleção brasileira, cara, você tem que parar tudo. Para tudo que é a seleção brasileira. Porque o Brasil não é como os outros países. O Brasil é um destaque
Eu estou dizendo sobre o futebol no meio desse povaréu todo. Ninguém faz a festa que o Brasil faz. Você sabia que a Europa não gosta de jogar essa Copa do Mundo que nós vamos jogar? A Europa não gosta. Porque a Copa do Mundo da Europa é a Champions, é Copa dos Campeões. Sabe por quê? Porque eles jogam os campeonatos deles, nas férias eles vêm para a Copa do Mundo e, quando terminam as férias, eles voltam. Termina a Copa do Mundo, eles voltam. Aí já é pré-temporada deles. Eles não descansam. Por isso que eles não gostam. Por isso que eles querem tirar a Copa do Mundo. Eles querem fazer a Copa do Mundo europeia e não com os sul-americanos. Então, Copa do Mundo para a gente é para tudo. É feriado no país. Então, esse aqui é o grande problema. Por isso é que eu, por exemplo, gostaria de voltar a jogar qualquer seleção. E aí você pega a minha geração, tá certo? E as gerações anteriores à minha, pode perguntar. Quem quer jogar na seleção? Todo mundo vem para jogar. Esse que é o grande problema. Então, eu gostaria. E pegando o último título nosso em 2002, né? Depois de 2006, eliminado pela França, lá na Alemanha, 2010 com Dunga na África do Sul, jogo contra a Holanda, que o Brasil arrebentou o primeiro tempo, né? Com o Robinho voando naquela seleção, tomou a virada. Aí veio 2014, só 7-1 no Mineirão contra a Alemanha. 2018, já com uma renovação, vamos dizer assim, com o Tite, outra mentalidade, mas, né, não rifaram a bola e o Brasil acabou perdendo para a Bélgica. De tudo isso que nós falamos aqui, eu, a Thalita, o Igor e você, Canhota, passa ainda essa confiança para o Catar? Você vê o Brasil em qual nível em relação ao futebol europeu, no caso, as seleções europeias? Olha, o futebol brasileiro vai ser sempre respeitado. Ponto. Se organizar, ele disputa o título. Se vai ganhar ou não, é um outro problema, mas ele disputa o título, estando organizado. Eu ainda acredito, desde que o time, né, queira jogar, que os jogadores queiram jogar, estejam com vontade de jogar, não é jogar um jogo, jogar uma Copa. Né? Olhar, quando estiver lá, olhar para o Brasil e ver o que é que acontece aqui em dias de Jogos do Brasil. É essa vontade que eles têm que entrar em campo. Por isso é que eu acredito, porque acho que o Tite pode fazer uma seleção boa para brigar pelo título. E a gente viveu isso em 2010, né? Falando do Neymar e Ganso. Para muitos, já em 2010, lá com Dunga, ele deveria ser levado. Você acredita que o futebol, e pela sua experiência, vivência evidente, e hoje como comentarista esportivo, hoje, eu digo hoje, mas há muito tempo, o Rafael Veiga, o Dudu, aí o Tite já vem com aqueles jogadores. Mas se futebol é momento, é certo também, se o futebol é momento, né? Vou pegar esses dois jogadores, estou dando um exemplo só, né? Podem ter outros jogadores, como o Arana na esquerda, o Jair nesse meio-campo do Atlético Mineiro. Se o futebol é momento do Tite mexer na seleção brasileira e aí na Copa do Mundo também? Na Copa do Mundo falta muito. E a seleção brasileira poderia ser mexida. Agora, você está falando do Dudu. O Dudu já é veterano, cara. O Dudu já era para ter entrado na seleção brasileira. O Veiga, não. O Veiga que é menino, está chegando aí e tal, mas já poderia ter entrado. Esses jogadores, eu concordo com você, a seleção é o momento, né? O momento seu. Mas o momento do Dudu ainda foi e ainda é. Esse aqui é o problema. O Neymar, o momento dele foi, e nós estamos querendo que seja ainda. Se não for ainda, tira ele.
tira ele, bota outro. Esse aqui é o problema. O Veiga tem que chegar, que o momento dele é agora. Como é esse o momento desse que eu estou dizendo do Alain e do Jair, que foi um momento brilhante no Campeonato Brasileiro do ano passado. É isso que eu estou discutindo. Então, eu acho que pode chegar a Copa do Mundo. Você sabe que até na Copa do Mundo você tem uma lista, né? Que você pode machucar alguém, você pode usar essa lista. Então, essa lista vai até a beirada da Copa do Mundo. E até a beirada da Copa do Mundo, essa lista pode ser usada, independentemente se você se machucou ou não. Ué, vai até aqui, vou embarcar. Muito bem, não preciso mais de fulano, 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 fulano. Muito obrigado. E pronto. Isso não tem época para tudo, tem hora para tudo. Então, talvez eu me expressei mal, né? Quando eu disse Thalita, Igor, Copa do Mundo, sim, em novembro, né? Tá longe. Mas eu quero dizer, se chegar o momento da Copa do Mundo, se tiver aquele ou outro jogador que está despontando, está arrebentando, na minha opinião, né? Tem que convocar. Era isso que eu quis dizer. Igor e Thalita, aí, por favor. Eu também acho isso. Tem que convocar e pronto. Gerson, Vanderlei e Igor, eu queria pedir licença para mudar um pouquinho a nossa prosa, o rumo da nossa prosa aqui. Gerson, eu queria falar um pouquinho de você, da sua vida pessoal. Eu li uma última entrevista que você fez com o Vanderlei, né? Você falando de forma muito bonita sobre a sua esposa. E aí eu queria saber hoje, aos 81 anos, como essa relação se solidificou? Como que é a rotina de vocês? Ela continua sendo sua fortaleza? Sempre. É rainha, né? Exatamente isso. É sempre. Então, é muito fácil para eu falar, eu me emociono logo, de família, né? Porque eu sou, por exemplo, eu sou filho único, por exemplo, eu sou filho único, né? Então, eu fui buscar, né? Eu sempre fiz muita amizade, porque eu sempre fui, né? Ninguém vinha porque é filho único. Filho único, você vem quem? Não vem ninguém. Você que tem que ir, né? E eu sempre me relacionei muito bem. E eu entrei numa família da melhor qualidade, tá certo? E formei uma família, né? Tenho 2 filhas, uma infelizmente faleceu, né? Tenho um genro que, para mim, é um filho, né? E tenho 2 netos, um menino e uma menina. Então, eu tenho uma família constituída. E Maria Helena é o esteio dessa família. Não adianta, né? Então, e eu só tenho que agradecer, né? Deus ter me colocado ao lado dela. Porque é o que eu digo sempre, sem ela, nada funciona. E sem ela, nada disso aconteceria. E eu seria o quê? Nada. Eu tive para ir para a Itália para jogar no Milan. Para jogar no Milan. Não fui. Eu ganhava, nessa época, eles me dariam um dinheiro que eu pegaria Niterói e colocaria no fundo da minha casa, pelo dinheiro que era, né? Não fui. O ano seguinte veio o Bolonha. Bom, e o Milan foi campeão. No ano seguinte veio o Bolonha. Eu não fui. O Bolonha duplicava o dinheiro, eu não fui. E o Bolonha foi campeão. Bom, isso tudo eu ganharia uma fortuna. Mas não conheceria Maria Helena. E aí? O que ia me adiantar a fortuna? Nada. Então, eu sou um privilegiado. Eu fui um carimbado.
em todos os sentidos. É isso. Você cita o momento do nascimento da sua filha, que você precisou ficar um tempo fora, né? Um mês distante. Como é que foi a sua conversa com a Maria Helena nesse momento para vocês decidirem sobre a sua ausência? Com certeza ela te apoiou, imagino. Claro, mas ela já sabia quem eu era e a minha profissão. Né? Ela casou comigo, ela sabia tudo. É assim, assim, assim. Posso, não posso. Tem dia que... inclusive, naquela época, quando eu entrei no Flamengo, por exemplo, a gente concentrava na sexta-feira e só saía na segunda. Terminava o jogo, a gente voltava para a concentração. Segunda-feira só podia sair à tarde, depois do almoço, porque tinha o departamento médico para saber se tem alguma coisa, se não tem. Então, ela sabia a vida que a gente levava, né? Que um atleta levava. E ela levou isso muito bem, sem problema nenhum, sem estresse, sem nada. Ela foi mãe. Ela foi mãe e pai durante um montão de anos. Um montão de anos. Eu vou completar a história. A minha cunhada, quando nasceu a minha primeira filha, a Patrícia, a minha cunhada teve uma semana depois um neném. Tá certo? Muito bem. Eu fui viajar. Um mês e meio depois eu voltei. Eu não sabia qual é a minha filha quando botaram assim. Qual é a sua filha? Como é que eu vou saber? Se eu vi no berçário, não sei. A outra eu não vi nascer. A minha sobrinha. Eu não vi nascer porque eu já tinha viajado. Mas como é que eu vou saber? Nessa época não tinha videochamada, essas coisas de hoje, né? Não Você tinha. sentia falta? Sentia saudade? Claro, eu queria saber, mandava foto. Mas foto é uma coisa, ao vivo é outra. Não tinha celular, não tinha nada disso. A gente, para falar no telefone, a gente tinha que pedir a telefonista internacional, para a telefonista ligar. Não é? Então, é complicado. Hoje não. Hoje você aperta um botão, eu estou falando com você, estou vendo você. É diferente. Naquelas 60 anos atrás, tinha nada disso. Então, é complicado, mas ela levou isso muito bem. E eu sempre viajei. Né? Os times. Nós jogávamos o Campeonato Carioca, jogávamos o Rio-São Paulo, terminava o Rio-São Paulo, a gente ia viajar ou pelas Américas ou pela Europa. Ficava 1, 2, 3 meses lá. Voltava já dentro dos campeonatos estaduais. Não tinha brasileiro, não tinha nada disso. Então, e um outro detalhe, não tinha férias. E também não tinha 13º. Canhota, você chega nesse estágio da vida tendo ganhado tanto, tendo feito tanta coisa, e ainda nessa ativa, o que te motiva ainda a participar de tudo que você participa, a viver de forma até, para nós aqui, de forma até intensa, né, aos 81 anos? O que te faz levantar todo dia para você ainda ter essa voz ativa, essa participação e viver a vida do jeito que você vive hoje? É acreditar na vida. Né? E agradecer sempre a Deus por ainda estar vivo e participando disso tudo. Isso, para mim, tudo é uma novidade. Aqui, vocês são uma novidade. Quando é que eu, com 20 anos, 30 anos, ia pensar que existia isso? Então, muita gente diz, eu estou aqui ainda. Né? E querendo que chegue mais. Né? Essa tecnologia toda. Estou com meu genro, minha filha, meus netos. Estou aprendendo com meu neto. Né? Essas coisas todas. Dizendo alguma coisa para ele. Né? Ele já é formado em propaganda e marketing. A minha outra neta está fazendo faculdade de engenharia, tecnologia, de telecomunicação, já vai
já vai fazer um curso em Portugal. Ela é aluna da UF, aqui em Niterói. Então, isso tudo é uma alegria. Isso tudo eu agradeço, porque eu ainda estou vendo isso. E eu quero ver mais. De repente, quem sabe? O meu nome é Gerson. Sabia que o filho de Moisés se chamava Gerson? De repente, eu vou há 100 e tantos anos, como Moisés foi. Ô, Canhota, você falou da história do Milo aí, do Bolonha. O que efetivamente, claro que depois viria a Maria Helena, né, na sua vida, mas o que efetivamente você não foi naquela ocasião? E como é que o futebol e conhecer a Maria Helena tiveram alguma coisa a ver? Não, eu não fui porque o Flamengo, naquela época, não tinha preço. O passe era preso ao clube. Não tinha... como é que é o nome disso? Que você paga multa? Não tinha multa contratual. Que hoje, talvez eu saísse. E o Flamengo achou pouco. Para mim era muito, né? O que eu iria ganhar, mas o Flamengo achou pouco, não vendeu. Então, eu fiquei aí. Então, é o que eu digo, foi bom. Por um lado foi ruim, porque deixei de ganhar. Por outro lado, foi melhor ainda, porque conheci Maria Helena quando eu jogava no Botafogo, não era nem no Flamengo. Eu conheci Maria Helena entre namoro e noivado 1 ano e pouco, e nós casamos. O meu erro dentro do casamento, eu tive um erro dentro desse casamento que eu esqueci de colocar. Meu erro no casamento foi não ter casado antes. Eu poderia ter casado antes. E Maria Helena me cobra isso, né, toda vez. Por que você não casou antes? Você tinha condição de casar. Falei, vai, todo jovem tem direito a fazer uma besteira na vida. E essa foi uma delas. Mas quem foi o cupido aí? Como é que vocês se conheceram? Teve alguma coisa a ver com o futebol em si? Porque você, obviamente, era conhecido. Não teve, não teve. Não teve. É que o irmão dela era meu amigo de praia. Era meu amigo de praia. Então, ele tinha carro, eu tinha carro. Tinha um grupo na praia que tinha carro, a gente se juntava. Aí um dia, o carro dele quebrou e eu fui levar ele em casa. Conheci Maria Helena. Pronto. Aí, Carona deu ali no que deu. abençoada. Daí para frente, às vezes ele não tinha carro, eu emprestava o carro a ele. Só para ter que ir buscar o carro para ver Maria Helena. O último romântico, Gerson Canhotinha. Agora, Gerson, para a gente encerrar essa entrevista do UOL Entrevista, você tem um canal no YouTube, fala um pouco aí, já agradecendo ao Fernando, que é o seu genro, né? Agradecendo demais ao Fernando. Não, Ricardo. O Ricardo, melhor dizendo, o Ricardo, é que eu estou lendo aqui Fernando, né? Ricardo, seu genro, com quem eu conversei aqui, estou conversando, evidente. Agradece ele demais, tá? E fala um pouco aí, rapidamente, dessa nova função, além de comentarista na Super Rádio Tupi, agora no YouTube. Foi criado isso, foi criado pelo meu genro, naturalmente, pelo Ricardo, pela minha filha, Patrícia, e pela minha neta, Juliana. Meu neto, de vez em quando, entra nisso também, mas esses 3 é que se agarram mais nisso. E começaram a me colocar nesse negócio que eu não entendo nada, absolutamente nada. Sobra para mim os comentários, que eu ainda entendo alguma coisa, e vou aqui discutindo, argumentando. São 300 e tantos mil parceiros, amigos, né, que a gente discute. Tem vários brindes nós sorteamos e tal. E o canal é esse, Canhotinha 70, né? Tanto no YouTube. No Instagram também. E aí nós vamos crescendo cada vez mais, pedindo, né? Respondo muitas coisas. Tem coisa que
eu respondo e que não agrada, aí a galera deita e rola no canhota. Aí tudo bem, não posso fazer nada. Faz parte, né? Thalita, Igor, quero agradecer demais vocês aí nessa participação do Entrevista, né? Entrevista com o Gerson o Canhotinho, 81 anos, e fala, né? Essa que é a grande verdade, fala, não fica fazendo rodeio, né, Igor? Nem Thalita, ele chega e põe a mão na ferida, isso é muito legal. Legal aí ter vocês aí, né? O Igor e a Thalita, tá ok? Prazer, Vandeco. Obrigado, Canhota, pela atenção aí, saúde aí, sua vida aí, levando ainda mais aí essa alegria, essa espontaneidade que você tem. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada, Canhota. Obrigada, Vandeco. Valeu, gente. Valeu. Gerson Canhotinha de Ouro, um grande beijo, um grande abraço para você, ao Ricardo, seu genro, agradece demais a ele aí, viu? Valeu, muito obrigado a você, Vanderlei. Quando precisar, já sabe, só apertar o botão, nós estamos aqui. Thalita, um beijo para você. Muito obrigado também por suas perguntas. Igor, beijo também para você, muito obrigado por suas perguntas também. Estaremos sempre juntos. Obrigado, estamos juntos sempre. Valeu. Legal. Obrigada, Gerson. Valeu. Legal. Esse é o Gerson Canhotinha de Ouro, o segundo melhor jogador da Copa do Mundo do México, no tri da seleção brasileira, foi o entrevistado do UOL Entrevista, que agradece a todos que participaram, que viram, ouviram essa entrevista do Canhotinha 70, né? Canhotinha 70 no Instagram, o canal dele. Então, quero agradecer demais a todos que acompanharam aqui no portal e nas demais plataformas. Até a próxima entrevista aqui no canal UOL. UOL.